eu sou a Sara. Nós somos jornalistas mirins e estamos muito felizes em apresentar um quadro novo do nosso projeto, o Entrevistado do Mês. Nesse quadro, vamos entrevistar pessoas especiais, com histórias inspiradoras para contar. A cada mês, vamos conversar com um convidado sobre um tema diferente. E para começar, escolhemos falar sobre um tema muito importante, a família. E hoje o nosso convidado especial é o secretário municipal da Educação, Jean-Pierre Neto. É um prazer, secretário. Meu nome é Vitor, eu sou jornalista mirim. Prazer é todo meu, Vitor, Sara e Isabel. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, participando desse quadro, tendo a oportunidade de estar ainda mais próximo de vocês e perceber o trabalho maravilhoso que vocês fazem através dos nossos professores, dos nossos pedagogos, diretores, né? O trabalho especial que a rede faz com vocês. É por vocês que a Rede Municipal de Curitiba trabalha. Então é uma honra enorme estar aqui sendo entrevistado por vocês hoje. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Vitor. Conte um pouco sobre sua história para que os estudantes conheçam melhor. Com certeza. Bom, Jean-Pierre Neto. Quem é o Jean-Pierre Neto? Eu me considero curitibano, apesar de não ter nascido em Curitiba. Eu vim para Curitiba com os meus pais com 4 anos de idade. Então eu comecei a estudar em Curitiba, comecei a estudar no pré da Escola Municipal Prefeito Marçabag. Estudei lá do pré até a 8ª série. Antigamente nós estudávamos o ensino fundamental era até a 8ª série. Então eu passei toda a minha infância, né, em escola municipal. Eu era considerado um bom aluno, nunca, na minha época existia reprovação por nota e faltas, né, nunca tive nenhum problema com frequência, nota, faltas. Eventualmente tirava uma notinha baixa, ia para recuperação, mas nunca reprovei de ano, sempre fui considerado um bom aluno pelos professores. Meus pais eram bastante rigorosos, acompanhavam muito próximo a educação, né? Tanto a minha como a das minhas irmãs, que também estudaram em escolas públicas, na mesma escola em que eu. Então, a frequência era acompanhada pelos meus pais me levavam até a escola. As atividades de casa, meus pais sempre acompanhavam se nós fazíamos, se nós não fazíamos as atividades. Conversavam com os professores, com os diretores para entender como era o nosso desempenho, né? Tinham conhecimento do calendário escolar, né? E pediam, sempre acompanhavam, faziam com que nós estudássemos para as avaliações, né? Então, eu passei grande parte da minha vida naquela escola municipal, tenho um amor, um carinho, uma admiração muito grande pelos profissionais da rede, né, que fizeram parte da minha vida, né, que hoje, se o Jean está aqui como secretário, não tenho dúvida alguma que os profissionais da educação do município tiveram grande participação disso. Meus pais, obviamente, tiveram, né, minha força de vontade também, mas todos participaram ativamente da minha educação. Toda a minha educação foi feita em Curitiba, me formei em Direito, sou advogado, passei grande parte da minha trajetória profissional, da minha carreira profissional em uma multinacional japonesa de grande porte, como advogado. Quando eu saí da empresa, eu entrei como estagiário, trilhei toda a minha trajetória ali, fui ganhando cargos, né? E quando eu saí dessa multinacional, eu era o head jurídico, responsável pelo jurídico dessa empresa, não somente no Brasil, mas também nas unidades fora do Brasil, né? América Latina, Europa, Ásia. E eu recebi um convite para compor o time da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, né? Então, existiam alguns desafios ali. Em 2021 eu recebi esse convite, acabei aceitando o convite para compor o time, fui responsável pela elaboração, participação ali da redação, né, e criação, enfim, as justificativas de grandes projetos por parte do Estado, por parte da educação estadual, como, por exemplo, a lei do intercâmbio, o projeto Ganhando o Mundo, a lei
do Educa Juntos, que permite que o Estado do Paraná compartilhe recursos e boas práticas com os municípios, justamente para fomentar a educação, né? Uma vez que não existe educação, o dever do Estado como um todo, município, Estado, União, né? Todos trabalhando juntos para entregar uma educação de qualidade. E diversos outros projetos, né? E aí, fiquei 2 anos na educação do Estado do Paraná. Ali eu tive participação na parte jurídica, participei ativamente ali da elaboração de diversas leis, também estruturei o time de processos administrativos e disciplinares da Secretaria de Educação. Nós tínhamos uma caixa com vários processos ali que tramitavam há muito tempo e nós conseguimos dar celeridade a esses processos. Entregamos o equivalente a 10 anos em 1 ano de trabalho. Então, foi um grande trabalho, isso a gente consegue comprovar com os números ali entregues. Recebi o convite para, depois de 11 meses na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, eu recebi o convite para assumir a Superintendência do Paraná Educação, um serviço social autônomo. Passei 11 meses ali no Paraná Educação e em 11 meses nós conseguimos triplicar o orçamento do Paraná Educação através dos projetos que nós trouxemos, né? Então foram vários projetos que foram feitos e entregues ali, né? Como por exemplo a regularização das escolas. Fomentamos o projeto Mãos Amigas, que é o projeto que traz apenados do regime semiaberto para prestar serviço nas escolas, pinturas, roçagens, né? Então a gente consegue ressocializar essas pessoas e também trazer um retorno para a comunidade escolar, né, com baixo custo, né? Então um projeto bem simbólico e um projeto um pouco polêmico que também foi estruturado a pedido do secretário e do governador, que foi o projeto piloto do Parceiro da Escola, né? Após 11 meses eu recebi o convite para me mudar para São Paulo e assumir a presidência. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário Renato Feder me convidaram para assumir a presidência da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação. No primeiro ano de gestão na FDE, nós entregamos 64% a mais em entregas de obras e investimento nas escolas públicas do Estado de São Paulo, 64% a mais dos anos das gestões anteriores que mais haviam entregues. Então, foi aproximadamente em 1 ano nós entregamos 880 obras e no segundo ano nós iríamos dobrar esse número. Então, a gente ia superar o nosso próprio recorde. E aí eu recebi o convite do prefeito Eduardo Pimentel, em meados de outubro do ano passado, para retornar para casa, voltar para Curitiba e assumir a Secretaria de Educação do município de Curitiba. Fiquei muito contente com o convite, um grande desafio, a oportunidade de voltar para casa, né, estar próximo da família e, mais do que isso, de retribuir um pouquinho do que a rede municipal fez pela minha vida, pela minha carreira, né? Então, eu estou aqui na cadeira de secretário hoje, com a oportunidade de estar próximo de vocês, de estar próximo dos nossos servidores públicos e da rede para fazer a diferença na nossa rede municipal, buscando uma educação com cada dia mais qualidade. Então, acho que, em resumo, né, essa é um pouquinho da minha trajetória profissional, um pouquinho da minha trajetória como eu comecei como aluno, né? A importância, eu devo destacar aqui a importância que sempre meus pais me orientaram e eu sempre tive um respeito com os professores, os profissionais da educação, né? É um trabalho nobre, um trabalho que não é fácil, né? E que faz a diferença na vida das pessoas, então a gente precisa ter um respeito muito grande pelos profissionais da educação, né? Obviamente, respeitar os nossos pais responsáveis, né? Mas os profissionais da educação também, isso é importantíssimo. Muito obrigado, tá? Imagine, Vitor. Imagine. Bom dia, secretário. Bom dia, Isabel. Eu sou a jornalista Mirim Isabel e gostaria de saber como foi sua infância com sua família. Perfeito. A minha infância com a minha família foi uma infância muito feliz. Tenho ainda, né? Eu dou um valor muito grande para a família. A gente
como eu mencionei anteriormente, precisamos respeitar os nossos pais responsáveis, avós, né? A gente aprende muito com a família, né? E a gente precisa aproveitar cada minuto próximo das nossas famílias, dos nossos familiares, né? Então a gente precisa absorver, quando criança, absorver o máximo possível de conhecimento, de informação, de orientações, ouvir atentamente o que eles têm para nos passar, porque eles têm a experiência, eles já viveram, as pessoas que são mais velhas que nós, já viveram grande parte do que nós já vivemos e já erraram bastante. Então a gente não precisa cometer os mesmos erros. Quando nós ouvimos a orientação, quando nós ouvimos a recomendação de alguém, seja da nossa família ou alguém que nos quer bem, né? Essa pessoa está preocupada com o nosso bem-estar, está preocupada para que nós não cometamos os mesmos erros que eles já cometeram, né? Então isso é muito importante. Mas o momento em família, a gente pode aproveitar o máximo possível, brincar com os nossos irmãos, com os nossos primos, com os nossos pais, avós responsáveis, isso é importantíssimo para o desenvolvimento, né? A gente ter momentos em família, eu acho que isso tem ficado cada vez mais distante em razão da tecnologia. Muitas vezes a gente percebe as famílias utilizando o celular, deixam de conversar, deixam de interagir, né? E a gente se perde isso, o tempo passa, e cada segundo que a gente deixa passar da nossa vida é um segundo que a gente não pode voltar atrás. Então é importantíssimo a gente desfrutar ao máximo o maior tempo de qualidade junto com as famílias, brincar com as famílias, conversar com os pais, com os responsáveis. E eu aproveitei muito a minha infância. Eu lembro que meus pais sempre trabalharam, né, de segunda a sexta, obviamente, e muitas vezes fim de semana trabalhavam. E aos finais de semana nós tínhamos mais tempo de qualidade para ficar juntos. Então nós visitávamos os parques de Curitiba, nós tínhamos momentos mais descontraídos, né? Jogávamos videogame, brincávamos, andávamos de bicicleta pela cidade, né? Eu lembro meu pai, minha irmã, minha mãe, sempre andávamos juntos de bicicleta. Então esses momentos são muito ricos, né? Eu tenho a oportunidade, sou uma pessoa que me considero privilegiada, tenho ainda toda a minha família, tenho esses momentos com os meus pais, com as minhas irmãs. Hoje tenho minhas sobrinhas, brinco com as minhas sobrinhas e procuro manter, né, aquele tempo de qualidade que eu sempre tive durante a minha infância. Às vezes a gente sabe o quanto é difícil, né, ficar longe do celular em razão dos compromissos que nós temos, né, inclusive os pais, né, principalmente os pais. Mas esse tempo de atenção, esse tempo de qualidade é riquíssimo e a gente precisa aproveitar o máximo possível disso. Eu vivi uma infância muito feliz próximo da minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus avós, com as minhas avós. Na verdade, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer os meus avós, mas eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tive uma infância muito feliz, uma infância muito rica de qualidade de vida, em razão da atenção que os pais e meus familiares sempre me davam, né, a oportunidade que nós tínhamos de ficar junto, e eu admiro isso muito. Eu acho que esse é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, o tempo de qualidade com a família. Então, em resumo, né, minha infância foi uma infância muito feliz. Eu espero que todas as crianças tenham a oportunidade de ter momentos de qualidade com a família, né, que os pais, obviamente, a gente sabe dos compromissos que os pais ou os responsáveis têm, muitas vezes precisam trabalhar e não têm esse tempo, mas que seja 10, 15 minutos por dia faz a diferença na vida de uma criança. Você pode contar uma lembrança marcante desse tempo? Posso, com certeza. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma moto. E muitas vezes é uma lembrança marcante e engraçada. Ele ia me buscar na escola de moto, às vezes. E um dia chegou uma moto, parou na frente da escola com um capacete. E eu montei na moto e abracei, né? E a pessoa que estava na moto olhou para trás, né?
E quando a pessoa olhou para trás, eu vi que não era o meu pai, era uma moto idêntica do meu pai, a mesma cor, o mesmo modelo, né? E eu achei que era o meu pai, montei na moto e estava esperando para ir embora, né? Por sorte, né, a pessoa viu que não era meu pai, né? E eu desci ali muito constrangido, mas foi um momento marcante, um momento engraçado, né? Devia ter uns 8 anos de idade, aproximadamente, então faz muito tempo, eu tenho 42 anos hoje. Foi um momento engraçado, um momento marcante, momentos que marcam, né? Você vê como faz a diferença, né? A presença da família, estar próximo, acompanhando a educação, né? Então foi um momento engraçado, um momento marcante da minha infância, além dos momentos que nós, aos domingos, meus pais sempre nos levavam para passear no zoológico, né? Nos parques de Curitiba, para que nós pudéssemos conhecer e interagir com a família. Então, são momentos marcantes da minha infância. Eu tenho mais uma pergunta. Quem eram as pessoas mais próximas de você quando você era criança? Alguém que teve um papel especial na sua vida? Perfeito. Eu tenho algumas pessoas que são referências na minha vida, né? Meus pais são grandes referências na minha vida, meu exemplo, né? São grandes exemplos para mim. Mas além dos meus pais, né, eu falei muito da família, né, meus pais, como eu falei, sempre acompanharam a educação de perto, sempre tiveram uma preocupação muito nobre com a educação, mas alguns professores me marcaram, né, inclusive um dos meus professores, eu posso até citar o nome, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, a professora Selena, que esteve presente no primeiro dia do ano letivo deste ano na escola Municipal Prefeito Omar Sabag no Volta às Aulas. Foi um momento muito emocionante, nós reencontramos a professora Serena, uma professora que participou da minha infância, né, na escola, foi minha professora na Escola Municipal Prefeito Omar Sabag, uma professora que nos acompanhava de perto, que tinha uma preocupação muito grande com que nós aprendêssemos. Obviamente, né, como criança, a gente sempre tem momentos de distração em sala de aula, né, momentos que a gente não está tão concentrado, tem dias que a gente não está bem, né, isso é normal, é natural, mas a professora sempre estava próxima, acompanhando, sempre buscava entender o que acontecia, conversava com os nossos pais. Então, foi uma professora que realmente fez a diferença na minha vida, e eu tenho uma admiração, um apreço muito grande. Aproveito para mandar um beijo enorme para a professora Selena, agradecer por tudo que ela fez, não somente por mim, mas por todos os alunos que passaram ali pela escola, né? Então, é uma das pessoas que marcaram a minha vida. E agora, para encerrar esse momento, secretário, vamos para a última pergunta. Qual foi a mensagem que você recebeu da sua família quando foi trabalhar na educação? Foi uma decisão bastante difícil. Eu tinha uma carreira consolidada na iniciativa privada, né? Mais de 15 anos em uma multinacional japonesa de grande porte, né? Consolidada. Eu já, para quem não conhece a cultura japonesa ela tem uma rotatividade muito pequena de profissionais. Então, quando você desempenha um bom papel, dificilmente você é substituído ou sai da empresa. Então, foi uma decisão muito difícil. Eu considerava ali uma família, já para mim, mais de 15 anos. E quando eu recebi o convite, eu fiquei balançado, né? E uma das frases que me tocaram foi quando o secretário de Educação me perguntou se eu contribuía de alguma forma com a sociedade, se eu fazia alguma boa ação ou se eu tinha alguma forma de retribuir tudo que a sociedade trazia para mim. E eu disse que eu fazia contribuições para instituições de caridade, e ele perguntou quantas pessoas eu ajudava com isso. E eu respondi que provavelmente nenhuma, porque o valor era muito baixo das doações que eu fazia, né? E nesse momento ele falou, bom, se vier para a educação, você vai poder ajudar, você vai poder fazer a diferença na vida de milhares de crianças. Isso me tocou, né? De milhares de crianças e no futuro da sociedade. Então, isso me toca muito, né? E hoje, né, todos os dias, quando
eu saio de casa, né? Como eu falei, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está mais cansado, né? Preocupado. E eu lembro todos os dias quando eu saio da minha casa que nós temos 140 mil crianças na rede municipal de Curitiba e eu posso todos os dias fazer a diferença na vida dessas 140 mil crianças que vão ser o futuro da nossa sociedade, né? Além disso, temos 17 mil profissionais na rede, então a gente pode também fazer a diferença na vida desses 17 mil profissionais. Então, todos os dias, todas as ações que nós fazemos aqui, qualquer ação que nós fazemos, faz a diferença para aproximadamente 160 mil pessoas, né? E vocês são um motivo pelo qual a gente trabalha, um motivo pelo qual nós temos uma dedicação enorme aqui, todos os profissionais da Secretaria de Educação, dos núcleos, das escolas, das creches, né? Todos os profissionais, todos os dias, eu tenho certeza absoluta que trazem a mesma linha de raciocínio, que eles podem fazer a diferença na vida de vocês. Obviamente, como eu coloquei no início da nossa entrevista, né? O futuro, ele depende muito de nós, né? Então, da dedicação de vocês, isso vai fazer a diferença. Vocês podem ser quem vocês quiserem ser, depende da dedicação de vocês e, obviamente, o apoio dos pais, o apoio dos profissionais da educação é importantíssimo, né? Então, isso me toca muito, né? Poder fazer a diferença e trabalhar todos os dias com o propósito de fazer a diferença no futuro da nossa sociedade. Agradecemos muito a sua participação, secretário. E a gente trouxe um presente para você. Ah, que fofo. Obrigado. Posso abrir? Aham. Vou abrir aqui. Uma xícara. Da nossa rádio. Não sei se consegue pegar aqui. Lá. Pode falar. A nossa xícara da nossa rádio. Então, tá escrito aqui, ó, no ar Raul News, né, e as letrinhas pequenas aqui que provavelmente vocês não vão conseguir ver, a rádio que toca as notícias da Escola Municipal Raul Gebeck. Obrigado pela lembrança, o maior presente que eu posso receber, a xícara, adorei a xícara, vou deixar na minha mesa, mas o maior presente que eu recebo é vocês aqui hoje, saber que nós temos alunos como vocês, né, a entrevista que foi feita aqui, o desempenho, a desenvoltura de vocês, a facilidade que vocês têm de falar, né, demonstra o quanto vocês são dedicados, o quanto nós temos professores, diretores, pedagogos, profissionais da educação comprometidos com a educação no nosso município, né, que fazem a diferença. Obviamente, como eu falei, sempre tem, todas as atividades que nós fazemos tem a mão de um professor, de um pedagogo, de um diretor por trás, não é verdade? Né? Provavelmente vocês conversaram bastante com os professores, né, da escola para fazer a entrevista, né? Então eu fico muito feliz por perceber que a gente está no caminho certo e o maior presente que eu posso receber é o carinho de vocês e perceber que a educação no nosso município permanece sendo tão boa quanto era lá atrás, quando eu fui, né, quando eu estava na escola, e obviamente cada dia a gente vai melhorando mais e mais, eu acredito muito na melhoria contínua, e eu sei que cada dia a gente vai ter uma educação de mais qualidade, cada dia vocês vão brilhar mais, cada dia vocês vão aprender mais. Eu acho que a educação de 40 anos atrás, né, de 30 anos atrás, quando eu estava na escola, é muito diferente da educação que é hoje, né? Hoje a gente tem a tecnologia, né, que traz a informação muito rápida, né? Então vocês hoje aprendem muito mais do que eu aprendia no meu tempo. Isso significa dizer que vocês, daqui a 30 anos, vão ser muito melhores que eu. Isso só depende de vocês, né? E isso me deixa muito feliz por saber que vocês são o futuro da nossa sociedade. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Esperamos você no próximo programa.